Falei? Desgrito. Falei que tinha. Liga pro seu. Eu mando mensagem. Essa sugestão. Esse aqui é um caso bastante comum, é um caso meio, assim, um pouco triste, porém muito frequente, que é o caso de óbito embrionário. O que é isso? Quando o nenê morre na fase bem inicial. Nesse caso aqui, tá com 7 semanas, o nenê parou de se desenvolver com 7 semanas. Então o óbito embrionário foi com 7 semanas. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o útero, esse aqui é o colo do útero, aqui o fundo do útero. Colo do útero, fundo do útero, aqui o saco gestacional, aqui está o embrião. Repare que eu estou com o Doppler ligado e não tem batimento cardíaco aqui dentro do nenê. Ela também já está. Qual é o tempo? Quanto você tem de atraso menstrual? Mais ou menos é para estar de quantas semanas? Mais ou menos? Não tá de 2, entrando pra 3 meses. Já para 3 meses, Dia né? 11 vai fazer 3 meses. Dia 11 ela vai fazer 3 meses, mas ela vê aqui só tem o embrião tamanho de 7 milímetros, que corresponde a... Repare aqui, ó, tô medindo esse tamanho aqui, ó. Tô medindo aqui o tamanho do embrião, hein. Daqui até aqui... Olha lá. 7 semanas. Tá aqui, ó. Comprimento cabeça nádica 1 centímetro de 7 semanas. Aqui. E sem batimento cardíaco. Então é um aborto retido. Repare que o saco gestacional está bem regularzinho. Não tem... Você tem sangramento? Nada. Ela não tem sangramento. Quando tem descolamento em volta aqui, já começa a sangrar. E aí o sangue vai pra cá, né? Quando tem descolamento, forma umas coisas de sangue assim, uns laguinhos de sangue assim, um descolamentinho, fica meio quebradinho aqui. Aí o sangue desce pra lá, né? Vai em direção à vagina. Mas não é o caso aqui, ela não tem descolamento ainda. Então como que aparece... Essa imagem tá congelada aqui. A Jéssica falou que eu já passei por isso ano passado, muito triste. Força pra essa mãe. Reparem. Ali. Mesma imagem anterior. Olha lá. O Instagram não começou, tá? Tem que assistir pelo YouTube. A Patrícia Araújo, aqui do Facebook, está compartilhando com a gente aqui, ó. Nossa, passei por isso 3 vezes, foi péssimo. Precisamos falar para mulheres como dói, é difícil ter um sentimento do vazio, Tem o inverno, a primavera, o verão e o outono. Então essas aqui são as dificuldades da vida, mas normalmente depois da tempestade, depois de perder o nenê, vem o bebê arco-íris. Então não precisa se preocupar. Reparem aqui. Mas reparem aqui o embrião, ó. Dando um zoom aqui. A gente liga o color. Ó, onde tem sangue, eu posso jogar a cor, né? E ali tá bem paradinho. Aqui ligando o Doppler na região do coração do nenê. Ó. Nada. Não tem batimento cardíaco. Sem batimento cardíaco do coração. A Jennifer Manfred falou que o meu aborto foi com 20 semanas. 20 semanas já está grande. Aí realmente é bem mais difícil, né? É bem mais sofrido, vamos dizer assim. E a possibilidade é menos.
Aham. É mais infrequente, viu? Perder acima de 12 semanas pode acontecer, mas é infrequente. Quais são as causas? Quais seriam as causas disso acontecer? Geralmente é ovo mal formado, geralmente é um problema com o próprio neném mesmo, que é incompatível com a vida. Então, para evitar que venha um problema, uma criança com problema, a natureza já interrompe antes, não deixa evoluir. Então é bom que aconteça já mais na fase inicial mesmo, né? Do que ter uma criança com problema para nascer mais para frente, entre aspas, para sofrer. Mas pode ser também por alguma alteração materna, problema de pressão, problema de infecção, problemas, outros problemas de tireoide, Eu acho que foi a diabetes. ela fazia diabetes, né? Tá muito alta, né? Descontrolado, né? Isso. Essa paciente ela tem diabetes descontrolado, então pode ser que seja por aí também. Ali estão vendo o embrião, dá até a impressão que está mexendo, mas não é, é um movimento assim estático, né? Mas o colo do útero não tá aberto? Não, o colo está fechado. O colo está fechado. Conseguiu iniciar no Instagram? Conseguiu? Conseguiu. Agora? Oh, sejam bem-vindos, vocês estão no Instagram. Nós estamos comentando aqui sobre o aborto retido, sobre o óbito embrionário. Essa paciente aqui, ela está de quase 3 meses e ao fazer o exame aqui, nós estamos vendo aqui o saco gestacional, o ovo. Ops, deixa eu mudar só a cor aqui que ficou preto aqui. Esse aqui é o saco gestacional, né? Esse aqui é o embrião, o nenê. O nenê tá medindo, tá bem pequenininho ainda, tá medindo 1 centímetro. Ó, da moleira até a poupança dá 1 centímetro, dá 7 semanas quebradinho, então tamanho de 7 semanas. E quando eu ligo o Doppler, não tem coração batendo, ó. Jogando triplex também não tem batimento cardíaco, nada do coração parado. Ó, sem sinal Doppler. Então é um aborto retido, um óbito embrionário. Esse embrião foi mais ou menos até 7 semanas e por algum motivo o coração parou de bater. Ele é doído, mas é um negócio muito frequente, muito comum. Em torno de 1 a cada 4, 1 a cada 5 gestações ele pode terminar em aborto. E geralmente não interfere numa próxima gravidez, né? Então resolveu, já pode, com autorização do médico já pode engravidar. Quando sai espontaneamente, eu tenho visto o pessoal engravidar assim 2, 3 meses depois de engravidar. Quando sai naturalmente já começa a tentar engravidar novamente. Se tiver algum outro problema, aí tem que ter autorização do médico. Se, por exemplo, for algum problema por mola, né, perdeu por mola, uns probleminhas aí diferentes, aí precisa ter autorização do médico, receber o clearance do médico. A Camila Davi Paulino falou, eu também passei, estava de 2 meses. Fez 1 mês ontem que perdi meu bebê. A Angélica também falou, tive um aborto retido em novembro. Foi assim que estaria de 9 semanas, o bebê parou de evoluir, com 6 e 4. Patrícia Castro falou que foi pior das dores que passou. Ela passou por isso 3 vezes. Precisa ver quando tem mais de 2, precisa procurar um motivo, viu? Às vezes tem algum motivo para ter aborto, viu? A trombofilia seriam os motivos para você prestar atenção. Então teve mais 2 abortos, já tem que procurar um médico e tentar investigar o porquê, tá? Amanda pergunta, ela vai fazer cirurgia para tirar o bebê? O que eu tenho visto aqui é que os médicos eles esperam em torno de 15 dias, entre 15 a 30 dias, depende do serviço, para ver se sai naturalmente. Se não sai naturalmente você vai conversar também com o paciente, né?
eventualmente precisa fazer algum procedimento. A curetagem, antigamente é a raspagem que eles falam. Se não descer, naturalmente tem a curetagem. E eles mandam repetir o ultrassom, depois tem sangramento. Quando para o sangramento, depois de 3 a 5 dias, repete no ultrassom para ver se saiu tudo ou não. Ana Jéssica falou, na verdade tive 2 abortos. Um saiu normal e o outro teve que fazer curetagem. Olha, tá compartilhando aqui. Meu sonho, a Amanda falou, meu sonho é ser mãe e assistir essa live deu um medo inexplicável, pois não sei se aguentaria isso. Nem tudo são flores na vida, né? Então tem esse risco e é relativamente alto. Um em cada 4, um em cada 5 pode evoluir para isso. Justamente por isso é que nós estamos aqui alertando para você não se desesperar, foca no positivo e vamos para frente. Essa paciente em especial, ela falou que talvez tenha alguma coisa relacionada com diabetes. Você faz uso de insulina também? Não, não toma nada, né? Só remédio. Só remédio. Não toma injeção não, né? Pra controlar. Tava meio descontroladinha, né? Tava muito pico. Tava um pouquinho descontrolada aí. Mas aí não dá pra dizer que foi isso também. Ela, enfim, mas o ideal é que seja checado várias coisas aí. Antes de engravidar. Por isso é importante fazer o pré-natal, né? Até antes de engravidar, fazer os exames antes de engravidar. Minimiza o risco de ter esse problema de aborto aqui. Patrícia Castro falou, doutor, manda um abraço para essa mãezinha, que Deus conforte o coração dela, porque não é fácil. Tá mandando energia positiva para você. Agradecimentos aqui da paciente. Aí eu quero também agradecer. Esse momento é meio chato, eu pedi autorização para ela para se podia compartilhar. Então eu quero agradecer aqui você por permitir, né, a gente mostrar isso aqui. Realmente é um momento difícil, né? Triste, difícil. Perfeito, pessoal. Então vimos aqui o caso de um aborto. Olha, dá a impressão que o neném mexe. É que quando eu mexo aqui, o neném, por estática, assim, o neném acaba mexendo. Mas não é o movimento do neném. É eu que acabo mexendo aqui e o neném acaba se movimentando. Mas não tem batimento cardíaco, tá? É certeza absoluta aqui que o neném não tem batimento cardíaco, que é um aborto retido, que é um óbito embrionário. Parece um amendoinzinho. Olha lá. Ó, não tem dor, não tem sinal de batimento cardíaco. Eu acho que nessas horas a gente tem que se apegar em Deus mesmo, porque é só Deus mesmo para dar conforto, né? E tudo proposto, né? Capote. Muda pra mim aqui, por favor, pra mim aqui na imagem. Mudar para? Pra minha imagem. Só vai dar pra fazer isso no... Pode ser, só uma coisa mesmo aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.